palavra de Deus, hoje eu vou falar sobre a vida de Jacó. A palavra de Deus diz que ele enganou seu pai Isaque junto com a sua mãe Rebeca. Diz a palavra do Senhor, e tirou a bênção que era de Esaú. E diz a palavra do Senhor, Esaú ele ficou muito zangado, porque Esaú vivia numa vida de bebedice, gostava de estar em farra. E Jacó não, já gostava de estar sempre com a sua mãe Rebeca, ouvindo seus conselhos, e sempre estando com seu pai Isaque também vindo seus conselhos. E a palavra de Deus nos diz hoje eu vou falar sobre isso, sobre a vida de Jacó, que lutou com um anjo. Jacó atravessou o rio Val de Jaboque com sua família, diz a palavra do Senhor. Jacó saiu da casa de seu sogro Labão para se encontrar com seu irmão Esaú. Ele nunca mais viu seu irmão Esaú desde que saiu da casa do seu pai Isaque, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, depois que ele enganou seu pai e recebeu a bênção no lugar de seu irmão Esaú. A palavra de Deus diz, depois que isso aconteceu, depois que Jacó enganou seu irmão e seu pai, Jacó foi diz a palavra do Senhor, Jacó, depois que ele enganou seu pai e seu pai Isaque e sua mãe e seu irmão Esaú, ele saiu dali e foi para a terra de Panã-Arã. Por que ele foi para essa terra? Pegou suas duas esposas ali, Rebeca e seus filhos, os seus servos, e foi para essa terra Panã-Arã para fugir da ira do seu irmão Esaú. Por quê? Porque Esaú ele ficou muito zangado, porque Jacó tirou a bênção que era dele, enganou seu pai, enganou Isaque, e enganou também Esaú, também diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor também que Jacó foi para essa terra de Panã-Arã, diz a palavra do Senhor, para a casa do seu pai, para a casa do seu tio, pai diz a palavra do Senhor, de Lia, e pai também de Raquel, diz a palavra do Senhor. E ali ele trabalhou muitos anos ali para o seu tio, pai de Lia e Raquel, que eram irmãs. E diz a palavra do Senhor, depois de muitos anos ali trabalhando para o seu tio, ele pegou suas duas esposas, né, Lia e Raquel, e mandou uma carta. Diz a palavra do Senhor que ele queria uma reconciliação com Esaú. Ele pegou uma carta, diz a palavra do Senhor, fez e mandou um mensageiro levar para Esaú, querendo uma reconciliação e um encontro. E diz a palavra do Senhor, Esaú recebeu essa carta para lá em Edrom e veio ao encontro do seu irmão Jacó, diz a palavra do Senhor. E ali Jacó atravessou o rio Val de Jaboque, diz a palavra do Senhor, pegou suas duas esposas, Lia e Rebeca, seus filhos, pegou seus empregados, atravessou aquele rio Val de Jaboque para o outro lado, diz a palavra do Senhor. Lá deixou a sua família lá e retornou, voltou de novo, atravessando o rio Val de Jaboque para o outro lado. E nesse atravessar para o outro lado, lá Jacó teve um encontro com um homem. A palavra de Deus diz muitas contradições do que os pregadores falam. A Bíblia fala de Deus. Um diz que era um homem, outro diz que era um anjo, outro diz que era o próprio Deus, mas era o próprio Deus, diz a palavra do Senhor. E ali houve aquela luta, a palavra de Deus diz a noite todinha, Jacó com aquele homem, e diz a palavra do Senhor lá, Jacó lutando ali a noite todinha com aquele homem, e diz a palavra do Senhor que aquele homem queria ir embora e Jacó segurando, aquele homem empurrava ele e Jacó segurando, aquele homem empurrava Jacó, ele segurava nas pernas, até que fora a noite todinha aquela luta de Jacó com aquele anjo ali que era o próprio Deus. E diz a palavra do Senhor que já estava amanhecendo dias ali, Jacó não queria largar aquele homem, aquele anjo que era o próprio Deus, a luta com o próprio Deus. Ali o próprio Deus tocou-lhe nas suas coxas e disjuntou as suas coxas e ele caiu. E assim mesmo Jacó se levantou, se agarrou naquele anjo que era o próprio Deus, diz, eu não te largo se você não me der a sua bênção. E diz a palavra do Senhor, se levantou manquejando Jacó e foi ao encontro. E aquele homem perguntou, como é teu nome? Como é teu nome? Ele disse Jacó. E o homem disse que era o próprio Deus, disse, a partir de hoje o teu nome vai mudar, não é mais Jacó o trapaceiro, é Jacó Israel, o novo homem. E ali diz a palavra do Senhor, Deus saiu daquele local ali, e diz a palavra do Senhor que Jacó queria saber o nome, que o homem perguntou para ele disse Esaú. O Deus disse para ele, eu pensava que você ia mentir como você mentiu para o seu pai Isaque,
como você enganou seu irmão Esaú, porque você foi verdadeiro comigo, que é o próprio Deus ali, Jacó lutando. Diz a palavra do Senhor que foi mudado de Jacó, o trapaceiro, para Israel, um novo homem. E diz a palavra do Senhor que Jacó colocou o nome daquele lugar Peniel, porque via a Deus face a face e minha vida foi salva pelo próprio Deus. E diz a palavra do Senhor que houve aquela luta e ele venceu, ele recebeu as suas bênçãos. Quantas pessoas não têm lutado pelas suas bênçãos? Quantas pessoas não têm lutado pela sua família? Quantas pessoas não têm lutado pelo seu casamento? Quantas pessoas não têm lutado pelo seu ministério? Quantas pessoas não têm lutado pelos seus sonhos, têm desistido no meio do caminho? Que nós possamos ter o exemplo de Israel, lutou para alcançar sua bênção e alcançou sua bênção e ele teve a sua vitória. Não desista da sua bênção não, lute que você vai conseguir.